Olá, turminha do quinto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e hoje com a disciplina de Geografia. Antes de darmos continuidade aos nossos conteúdos, vamos para a correção do conteúdo da aula anterior que eu passei no caderno para vocês. Então, vamos lá. Primeira questão, o que são? Letra A. Cidades naturais ou espontâneas são cidades que foram se desenvolvendo a partir da aglomeração de pessoas. E cidades planejadas? São cidades construídas a partir de projetos que visam a melhoria da organização do espaço urbano. Segunda questão, cite o nome de 3 cidades planejadas. Então, temos aí a cidade de Maringá, no Paraná, temos a cidade de Palmas, no Tocantins, Brasília, no Distrito Federal, também temos Aracaju, em Sergipe, temos Salvador, na Bahia, que foi a primeira cidade planejada. E vamos para a terceira questão. Descreva algumas características das cidades. Letra A, político-administrativas. Então, elas abrigam importantes sedes do governo. Letra B, cidades turísticas e religiosas. As cidades turísticas, elas têm um importante papel, né? Aonde a principal atividade econômica é o turismo. E as cidades religiosas, elas abrangem muitos templos religiosos que são visitados o ano inteiro por turistas. C, cidades comerciais, é onde se concentra o maior número de comércios e prestação de serviços, como eu dei o exemplo da cidade de São Paulo, mais precisamente a 25 de março, onde existe um comércio muito grande de lojas e muitas pessoas fazendo compras nessas lojas. As cidades industriais e portuárias. As industriais é onde se concentram a maior parte de indústrias e as portuárias é aquelas que são cidades que importam e exportam tanto pessoas como produtos através dos portos. E as cidades históricas são as cidades que abrangem várias construções antigas. E eu dei um exemplo aqui para vocês da cidade de Olinda, onde existem vários monumentos históricos. Quarta questão, comente sobre os principais fatores que influenciaram no processo de urbanização do Brasil. A primeira coisa é a instalação de indústrias, o trabalho assalariado e temos a questão das melhorias, né, das melhores condições de vida que o pessoal da área rural deixou a área rural e foi para a área urbana em busca de empregos, já que a tecnologia tomou conta da área rural. E a quinta questão, pesquise os dados sobre o processo de urbanização do Brasil entre os anos de 1940 a 2010. Lembra daqueles dados que Tia Clay falou para vocês? Ó, a taxa de urbanização brasileira, aonde em 1940 a área rural, o número da população da área rural era maior que o da área urbana. Mas esses dados em 2010 foram totalmente invertidos. A área urbana passou a ter mais pessoas do que a área rural. Então, esse esquema aqui, esse gráfico aqui é o que vocês irão responder no quinto quesito, ok? Já que fizemos as correções, iremos dar continuidade agora às nossas atividades. Então, abram o livro de vocês na página 22 para darmos continuidade aos nossos conteúdos. Problemas sociais e ambientais urbanos. A urbanização do Brasil não ocorreu de forma igualitária em todo o território nacional. Ela se concentrou principalmente na região sudeste, onde teve um número maior de pessoas vindo da área rural para a área urbana. As grandes cidades cresceram de forma rápida e desordenada, sem planejamento urbano adequado para receber toda a população que migrava da área rural para a área urbana,
gerando assim vários problemas sociais e ambientais. Temos aí um texto que relata alguns desses problemas, que está na página 23. Quanto aos problemas sociais, no Brasil há grandes diferenças sociais e espaciais, porque grande parte da população brasileira não tem acesso a uma renda, ou seja, um salário adequado para atender às necessidades básicas como moradia, alimentação, vestuário, transporte, saúde e educação. E um dos problemas mais graves das cidades é a moradia, porque uma parcela da população sem renda suficiente para comprar ou alugar uma casa em áreas com infraestrutura adequadas, geralmente é obrigada a viver em habitações improvisadas, em áreas irregulares, como margens de rios, estradas, morros, lixões, e também algumas pessoas ainda nenhum trabalho conseguem e por isso acabam vivendo nas ruas. Olha aqui, ó. Essa é uma das questões muito graves dos problemas sociais, né? Que, como não tem um salário digno para fazer sua casa, comprar ou alugar uma casa numa infraestrutura regular, acabam assim, ó, em terrenos irregulares. Aqui é uma favela no morro, uma comunidade carente, que foi construída uma casa por cima da outra e que, devido às chuvas, elas têm um grande risco de acabarem desabando. Temos aí também a imagem no livro de vocês, os moradores de rua dormindo em calçadas num bairro de um município de Joinville, Santa Catarina. A população menos favorecida tem acesso a saneamento básico, serviço de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto, coleta de lixo, limpeza urbana, energia elétrica, ruas pavimentadas, entre outros serviços públicos. E vemos aí um problema um problema social, que são as moradias sem saneamento básico aqui no Recife, mais precisamente na comunidade de Singapura. Também temos outro problema, ó. São os problemas que também atingem a área rural. Aqui a imagem de uma casa na área rural. A casa é feita, ó, de barro e lá prevalece a seca e muitas vezes acabam as pessoas que passam necessidades, chegando a passar fome. O transporte é outro problema social urbano significativo. Nas últimas décadas tem aumentado consideravelmente a frota de veículos nas cidades. Assim, é comum que durante algumas horas do dia, no começo da manhã, na hora do almoço ou no fim da tarde, longos trechos de lentidão se formem nas principais vias de circulação. Aí tem uma importante observação. Mesmo sendo uma cidade planejada, Brasília, que fica no Distrito Federal, tem congestionamentos no trânsito. Aqui vocês veem a imagem do congestionamento de Brasília. Sem contar que, ó, ocorre isso, ó. Ocorre um grande congestionamento de carros devido à população ser imensa para um local que não seja tão grande para comportar toda essa população. A população trabalhadora das grandes cidades convive também com os problemas graves relacionados à superlotação de ônibus, de trens e metrôs, à irregularidade dos horários de transporte público e ao excessivo gasto de tempo nos deslocamentos pelo trânsito. Então, não só sofrem com a aglomeração, como também sofrem com a questão do tempo de um transporte para o outro, que às vezes acaba demorando, e isso faz com que se aglomere, e sem contar com os congestionamentos que vêm nas estradas. Então vejam só, como atividade, vocês irão pesquisar sobre os problemas sociais
que o nosso estado, mais precisamente Pernambuco, e mais precisamente a cidade de Recife, quais são os problemas que a cidade de Recife, quais são os problemas sociais enfrentados pela cidade de Recife. Então, vocês vão deixar essa pesquisa anexada no caderno de vocês. Então, vai lá e pesquisa problemas sociais enfrentados pela cidade de Recife, para a gente fazer um levantamento. Quais são os principais problemas que a nossa cidade sofre? Ok? Deixem essa pesquisa arquivada aí no caderninho de geografia de vocês, que quando voltarmos faremos as correções, ok? Bons estudos, boa aula, boa pesquisa, prestem bastante atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!